A verdade que Jesus Cristo é lá. Mas santifica na verdade. Ela vai santificar na verdade. Começa a orar. Começa a orar, vai me santificar na verdade. A verdade é justiça. Mas ele disse que não possa postar em mim se não for santificado. Ele disse, vai me santificar na verdade. Porque eu sou a verdade. Se vai me santificar na verdade, ele vai falar comigo. Temos uma visita aqui, um servo de Deus. Ele está aí sentado. Amém. Irmão, tu és servo de Deus. Amém. Porque é a segunda vez que a profecia sai. Tu és servo de Deus. Agora não se preocupe. Porque te deu a informação sobre mim. Vieste para ver como vou pregar, ver como vai ser a celebração do culto. Mas o princípio eu não prego. Quem prega aqui é Jesus Cristo. Quem controla toda essa sala é Jesus Cristo. Mas tu és um servo de Deus. Amém. Razão pela qual Apocalipse 1, versículo 6, ele nos fez todos como reino e sacerdote, a glória a Ele próprio, Senhor Jesus Cristo. Amém. Todos de nós Deus chamou para ser sacerdote. Lê. E nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele glória e poder para todos sempre. Amém. Amém. Deus, Cristo nos fez reis, que somos reis, e sacerdote para Deus, Pai, todos nós. Mas não se entra nessas coisas de Deus se Ele não te chama. Amém? Mas se Ele te chamar, agora você aprende muito bem com Ele como você vai andar. Hebreus 5, Hebreus 5, versículo 1 a 5. Hebreus 5, no seu versículo 1, lê em nome do Senhor Jesus Cristo. Porque todo sumo sacerdote, tomado-lhe entre os homens, é constituído a favor dos homens, mas coisas concernentes a Deus, para que ofereça dons e sacrifícios pelos pecados. Avança. 2. E possa compadecer-se eternamente dos ignorantes e errantes, pois também ele mesmo está rodeado de fraqueza. 3. E por esta causa deve ele, tanto pelo povo como também por si mesmo, fazer oferta pelos pecados. 4. E ninguém toma para si esta honra, senão o que é chamado por Deus como Arão. 5. Assim também Cristo não se glorificou a si mesmo para se fazer sumo sacerdote, mas aquele que lhe disse, tu és meu filho, hoje te gerei. Amém. Amém. Agora olha o perigo desse versículo. O perigo desse versículo, Apocalipse 1, versículo 6, todos nós somos servos de Deus. Mas esse versículo veio para determinar quem é servo de Deus. Porque todo sumo sacerdote é escolhido no meio de um povo. Mas aquele povo são servos de Deus. Mas você agora é sumo sacerdote. Deus tem que te chamar. Nunca pode tirar essa honra por si próprio. Que não, eu sou evangelista. Não, eu sou profeta. Não, eu sou pastor. Não, eu sou todos os 5 ministérios. Não, não existe.
tu és servo de Deus. Porque todos nós somos servos de Deus. Agora, acaba você para avançar com Deus, para saber qual é o ministério que Deus colocou para mim. Amém? Amém. Senão amanhã você vai se encontrar no inferno. Oh, mas Deus, mas nós todos somos servos de Deus. Sim, Senhor, todos somos servos de Deus, mas qual é o teu ministério? Não, você entraste nesse ministério, nessa obra como profeta, mas afinal, tu és evangelista. Entraste como evangelista, afinal, tu és profeta. Tal como eu no princípio, eu tinha parte como pastor. Mas só que quando voltei a buscar Deus com força, ele disse, tu és profeta. Eu não sabia. Mas se depois de um ano, depois de muito tempo a servir Deus como pastor, e no dia da minha morte, lá, nunca vou conseguir entrar. Porque aqui tu és profeta, mas é como você vê com o ministério pastoral. Foi desviado. Amém? Amém. Amém? Amém. E aí é atenção para todos nós. Porque sentamos aqui, somos servos de Deus e servos do Senhor. Mas qual é o ministério? Eles são os homens de Deus, sim, Senhor. Mas qual é o ministério? Porque ninguém se atribui nessa hora por si mesmo. E qual é a hora? Não, eu sou sumo sacerdote. Sumo sacerdote é uma responsabilidade. É uma hora somente para aquele que Deus chamou. Até o Cristo, Deus tinha que lhe chamar. E Deus tinha que confirmar que esse aqui, ele é sumo sacerdote como Melquisedeque. Deus jurou, nunca vou me arrepender, nunca vou recuar, porque tu és sumo sacerdote. E muitos de nós entramos nesse trabalho sem saber qual é o ministério que Deus nos atribuiu. Amém? Amém. O que conta é no fim. O que conta é no fim. Amém? Amém. O nosso tema de hoje, a prestação de conta do ser humano perante Deus. A prestação de conta perante a prestação de conta de ser humano perante Deus. Quer dizer, cada um de nós há de prestar conta. Quando manda a criança para fazer compra, depois você espera o resultado que ele vai te prestar conta. Comprei isso. O troco está aqui. Quando você dá trabalho a uma pessoa, você espera que ele te preste conta. Fiz isso, o relatório está aqui. E aquele é vida social. Aquele não tem interesse. Agora o que tem interesse da tua alma. Amanhã vai ser como? Alguém tinha muito dinheiro. Alguém tinha meio. Alguém tinha todas as coisas nesse mundo, possibilidade de ter isso. Levou a sua vida naquela forma. No fim, eu acho que da sua carreira, ele voltou normal. O Espírito Santo entrou nele. Agora ele procurou naquelas últimas horas aí, nos últimos tempos aí, para se afirmar com Deus. Para se afirmar com Deus. Porque eu vou sair. Levei toda a minha vida. Mas daqui a pouco eu vou sair. O que é que eu vou deixar para minhas casas? Meus filhos, netos que virão. O que é que eu vou deixar para eles? Mas esse homem, na última hora da sua vida, agora ele se afirmou com Deus. Ele tem que fazer esforço para escrever, para deixar um documento, para deixar um livro, para que os seus filhos aprendam através do que ele escreveu. Amém? Amém. É aquilo que nós devemos ser. E é aquilo que nós devemos fazer. Porque um dia, o que é que vamos deixar nas nossas casas, nossos filhos, na igreja, e nós servimos? O que é que vamos deixar para eles? E a memória de nós, depois de 5 anos, 20 anos,
você nunca vai estar mais nessa terra. O que vai deixar nessas famílias? Eclesiastes 12. Em língua francesa é Eclesiastes 12, versículo 12 a 16. Mas o que consulta a Bíblia portuguesa é Eclesiastes 12, no seu versículo 10. Eclesiastes 12, no seu versículo 10, lê em nome do Senhor Jesus Cristo. Procurou o pregador achar palavras agradáveis, e o escrito é o retidão, palavra de verdade. Amém. Amém. O pregador, esse homem, que és tu sentado aí, homem de Deus, que és tu sentado aí, serva de Deus. Qual é a palavra você vai deixar na tua família? O que tu vais deixar nessa humanidade? O que tu vais falar para essa humanidade se afirmar? Hoje em dia, passamos nas igrejas. A irmã testemunha há pouco tempo disse o seguinte: eu sou da igreja pentecostal. A irmã dela admirou. Mas estás assim como? Não, eu sou da igreja pentecostal. Mas nem todos os pentecostais vestem assim. Amém? Nem todos os pentecostais pregam assim. Nem todos os profetas pregam assim. Nem todos os profetas se manifestam assim nas igrejas deles. Mas ele procura o que vai se deixar nesse povo? Na sua igreja, que você vai dirigir. Na igreja que estás a dirigir, o que vai deixar para ele? O pregador procurou palavras agradáveis, que vai chamar a atenção ao seu filho, ao seu povo. Mas agradável também para Deus. Avança. 11. As palavras dos sábios são como aguilhões e como pregos bem fixados pelos mestres das congregações que nos foram dados pelo único pastor. Amém. Amém. A palavra do sábio, que você sabe agora, a ensinar a palavra, é como agulhões. Agulhão é tipo árvore que tem pico. Você nunca vai pegar aquilo rápido. Não. Você terá cuidado para tocar aquilo. Porque aquilo leva pico neles. Na palavra do servo de Deus, palavra de um vaso, palavra de um pastor, não, é como agulhões. É pau que você não consegue tocar aquilo com força, porque ele carrega pico nele. Você terá medo de lhe tocar. Palavra que sai nesse lugar. Porque aquilo vai te condenar se você não anda bem. Aquilo vai te levar no inferno se você não cumpre essas palavras. Mas se você toma aquilo a sério, aquilo vai te dar vida, vai te levar no trono de Deus. É como um sábio, arquiteto ou mestre que pregou muito bem o prego. Quer dizer, você toca, sai. Não, o que sai nesse lugar é para você como prego. Pregar no teu coração. Mas se você não leva aquilo em consideração, irmã, amanhã é uma condenação. Porque não sou eu. O autor de Hebreus 6, no seu versículo 4, ele diz, não, aquilo é impossível. Ele começa na impossibilidade. Todo aquele que estiveram iluminados através de quê? A palavra que nós estamos ouvindo nesse lugar. Ele é impossível a todo aquele que experimentaram o dom espiritual. Qual é o dom espiritual? O dom do Espírito Santo sobre nós aqui nesse lugar. Que você contempla as irmãs a se manifestar. O irmão que testemunha nesse lugar começou a testemunhar, mas a cantar, entrou em espírito. Passou aí em espírito, de forma, não, aqui um servo de Deus entrou aqui. Prega a palavra. Amém? Amém. Ele é impossível. O que experimentar esse dom espiritual é impossível para ele. Todo aquele ouvir essa palavra pura é impossível para você, basta cometer mais pecado, não há como se arrepender. Quer dizer, palavra de um sábio é como uma condenação para ti, se você anda no pecado. Palavra de um servo sábio
é como prego te pregaram no teu coração. Não há como você fugir, não há como você recuar. Mas é como você recuar. Mas até que enfim, você recuar. Mas fizeste como para recuar. Te pregaram a mão é prego. Pregaram sobre ti, prego. Mas é como você saísse daquele lugar. Voltasse mais a escutar a palavra que não facilita o povo. Voltasse mais a ouvir a palavra que não leva a pessoa no trono. Voltasse a ouvir a palavra que se pega as coisas do mundo. Enquanto nós pensamos sobre o reino, para o povo tornar-se povo, santos, agradável para adorar Deus. Palavra de um sábio. Nael é como único pastor que pregou no meio do seu povo, a levar no sítio o rebanho de Deus para se alimentar, alimento de qualidade, para servir amanhã na casa do Senhor. Qual é a casa? Não é essa casa lá no trono. Porque nós não olhamos aqui, nós olhamos lá no trono. Amém? Amém. O autor desse livro se preocupou bastante. A como vou deixar um documento que vai chamar a atenção ao povo que vou deixar aqui na terra. A como vou pregar? Porque amanhã vou sair nesse lugar. Mas vou estar fora, longe desse povo. Mas o que vou pregar? Para ele. Que vai lhe chamar sempre a atenção. Para não voltar mais no mundo, para não voltar mais a escutar as coisas do mundo, para não pensar mais naquilo, para não tocar mais naquilo. O que eu vou pregar no povo? Bem material, as coisas dessa terra, que vou lhe pegar viagem, vou lhe pegar, tu vais casar, tu vais ter emprego, tu vais ter dinheiro, não me interessa. Por aí amanhã eles vão sair sempre. Vou lhe pegar a palavra que lhe chama a atenção, para lhe afirmar, na minha ausência, na minha presença, ele terá sempre temor de Deus. Avança. 12, lê em nome do Senhor Jesus Cristo. E demais disto, meu filho, atenta, não há limite para fazer livros e o muito estudar enfado é da carne. Amém. Amém. Olha, não há tempo, não há mais tempo que pregar, não há mais tempo. O tempo é curto para nós. Já nos colocou nesse lugar relógio. Quer dizer, cada minuto, cada segundo, cada hora está a ser passado, está a ser contado. Não há tempo. Mas o que eu vou pregar nesse jogo? O que eu vou pregar nessa igreja? O que eu vou ensinar nessa igreja? Nesse tempo, Deus confirmou a mim. Não, vou procurar a palavra que vai lhe chamar a atenção. Amém. Vou procurar a palavra que Cristo habita no seu coração. Vou procurar a palavra que ele deixa de mentir. Vou procurar a palavra que ele deixa de cometer pecado. Vou procurar a palavra que ele se afirma com Deus. Porque nós somos criaturas de Deus. Porque não há tempo mais para mim pregar. Não há mais tempo para mim. Não há mais tempo. Mas o que é que eu vou deixar nesse povo? Ele disse, não, tu vais, mas voltarás, não vais morrer. Mas o que é que eu vou deixar nesse lugar? Para que amanhã volte a encontrar essa irmã nesse lugar. Irmã, sabe que onde tu sentaste aí, chegaste a como? Tu, irmã, não estava lá sentada. Acha aquele lugar? Hã? Uau! Mas a irmã não estava lá sentada. Eu vou passar assim como? Hã? A irmã não estava lá sentada. E passa ali. Sabe o que o fato neste momento é eu já fiz eu sei o que o fato neste momento a minha serva levantará e dirá o seguinte que é o médico de Deus todos eles estão conectados.
Aquele que entra em espírito, todos os seres entram em espírito. Se aquele que entra em espírito, todos os seres não se manifestam neste lugar, ele não está conectado comigo. Alléluia, 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 alléluia. Amém. Amém. Aqui, esse texto, amanhã também você vai para sempre. Amém. Se Deus me dá mais um mês aqui, você vai reclamar. Daqui também vai ser salvado. Amém. Se Deus me dá mais dia aqui, você vai reclamar sempre. Amém. Amém. E aí, se afirma para aguentar esse lugar. Amém. Irmã, Espírito Santo, sai Espírito. Espírito Santo que você vai resolver nesse lugar. Amém. Mas aqui ninguém nunca faltou. Porque fica nessa fila. Não me interessa aonde eu vivo. Não me interessa a tua ocupação. O que me interessa aqui, eu quero ver essa fila cheia. Amém. Deve ser conectado. Amém. Conectado ao Espírito. Não existe lá fora. O que eu vou deixar nesse povo? Vou deixar um povo bem conectado. Amém? Eu vou colocar minha mão no mar. Pai, cumpri muito bem a missão. Posso morrer agora ou amanhã, mas ele sabe. Quando eu estou na fila cheia de Jesus. Estou na fila cheia de Jesus. A terceira fila cheia de Jesus. O pregador, o pastor, e é a preocupação do pastor. É a preocupação daquele que chamar o nome de Deus. Amém. A preocupação do pastor é essa aqui. A preocupação do pastor é essa aqui. A preocupação do pastor é essa aqui. Deixar um povo bem conectado a Deus. Deixar um povo disposto para servir o Senhor. Deixar um povo conectado, que se preocupa somente ao Senhor. Eu estou a dizer que qual é os primeiros mandamentos? Ele disse, ama a Deus primeiro. Mas o que prega bem material não ama a Deus. O povo nunca vai estar nesse nível. 13. Lê em nome do Senhor Jesus Cristo. De tudo o que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Amém? Amém. Não, esse pastor, esse sábio pastor, ele se preocupou. No fim, minha filha, em tudo que você ouviste, em tudo que você acompanhaste, em tudo que você praticaste, em tudo que você vai ver na tua vida, em tudo que você vai fazer negócio, irmã, teme a Deus. Teme a Deus. Põe em prática todos os seus mandamentos. E assim, você será sempre vaso. Porque o que não põe em prática o mandamento do Cristo, nunca terá Espírito Santo. O que não põe em prática o mandamento do Cristo, nunca será aqui na primeira fila, ou segunda fila, ou terceira fila. Ainda paramos com a terceira fila.
Depois vamos uma semana, vamos tirar aquela pessoa da quarta-feira. Em tudo tema Deus. Se você não tema Deus, você nunca vai ter porção de Deus dentro de ti. Se você não tema Deus, você nunca terá Espírito Santo em ti. A preocupação do cristão é ser conectado com Deus, seja cheio do Espírito Santo. Eu sou pentecostal, sim senhor, mas não o Espírito Santo. Porque você nunca pregaste a palavra do reino de Deus. Eu sou pastor, sim senhor, mas em ti não há conexão de Deus, não tem nada de Deus. Quer dizer, você costuma pregar as coisas da carne, mas é a Bíblia mesmo, você pregar a Bíblia, mas o que você prega não é das coisas do reino. Se você guardar os meus mandamentos, rogarei ao Pai, Ele te dará a Espírito Santo. Ele ficará contigo para sempre. Para sempre. E o Espírito Santo está sempre conosco nesse lugar. Amém. Nada pode nos passar aqui. Ninguém pode entrar nesse lugar e sair sem lhe ver. Vão lhe localizar sempre. É a força do Espírito Santo. É a força de guardar os mandamentos. É a força de temer Deus. É a força de ficar firme na sua palavra. É a força de buscar a sabedoria do reino de Deus. Porque esse pastor, esse sábio, ele sabe muito bem. Porque o filho não sabe. Ele que sabe isso. Ele disse, meu filho, teme a Deus. Guarda os seus mandamentos. Porque eu sei muito bem. Ele vai chamar todo ser humano ao juízo. Toda zoba que você pratica, Ele vai chamar aquilo ao juízo. Mas você viajaste, morreste, missão acabou, deixaste os teus filhos, ele não sabe essas coisas. Que Deus amanhã vai chamar você, pastor, e a igreja ao juízo. Você não ensina essas coisas. Que vai chamar você que é vaso nesse lugar, a profetizar, a manifestar o Espírito Santo. Mas você não ensinaste ao teu povo. Que Deus amanhã vai nos chamar todos nós ao juízo. E foste embora. Aí no trono vão dizer, não, você mal serve. Serve inútil. Você não ensinaste as coisas do reino. Você não propagaste um povo. 3 anos, 5 anos, 30 anos, nenhum vaso você apresentaste. Amém. Acaba. 14, lê em nome do Senhor Jesus Cristo. Porque Deus há de trazer a juízo toda a obra e até tudo o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mau. Amém. Amém. Você que sabe essas informações, mas você não ensinaste a tua igreja. Você que sabe esse ensinamento, mas você não ensinaste na tua casa. A tua filha anda tipo um pagão, mas você tem que sentar comigo aqui na igreja. Mas naquela tua você era cega, não viste como a tua criança, a tua filha sai da tua casa como pagão. Não é pagão mesmo. Com mini saia. Não. Mas você que conhece esse assunto, não pode ajudar a tua casa. Você que conhece esse assunto, desde que princípio até hoje, 3º ano, você sabe bem isso. Nunca mudou o evangelho nesse lugar. Mas você nunca ensinaste o teu filho, a tua filha. Não, você não é boa pessoa. Você não é boa pessoa. Mas a Bíblia me mostra o seguinte: mas tão má o vosso Pai é, o Senhor vos dá boas coisas verdadeiras que você come. Nunca dera pedra, em vez de dar pão. Nunca dera cobra, em vez de dar peixe. Nunca dera ovo, escorpião, em vez de dar ovo. Mas o Senhor me admira sempre. Mas como nas vossas casas, os vossos filhos, vossas mulheres, vosso marido andam mal tipo um pagão. Mas você está aqui comigo a ouvir isso. Nunca ensinaste. Não, você pode ver pagão. Você pode ver pagão. Ainda não sabe mais. Pastor, mete a do céu, muito
ponto em que meus servos e membros da minha casa santa não pegam em seus cônjuges, em suas cônjuges, em sua família e não evangelizam da forma que deve evangelizar. Eu, Jesus, eu digo e eu falo o seguinte a ti, eu sou justo e fiel contigo, e sou justo e fiel para todos os servos, vasos e crentes neste local santo. Mas eu digo o seguinte a todos, que eu falei e dei autoridade para pregar a minha palavra e evangelizar as suas famílias e ministrar a minha palavra na totalidade. Mas eu digo a eles, eu estou cego e eu não estou surdo. Eu estou a dar tempo ao tempo para que vocês se apressem em evangelizar a sua família. Porque eu sei que vós mesmos têm sacrificado, têm jejuado, orado muito em prol desta obra, em prol desta casa santa. E sei que todos nós são meus servos e eu os amo a todos da mesma maneira. Mas eu digo, eu tenho o tempo, mas se esse tempo se findar, John, eu falo, eu tomai uma decisão drástica neste lugar, a tua ausência, porque aquele que ministra a minha palavra e está como servo neste lugar, e com a sua esposa neste lugar, aquele que é básico, exceto aqueles que são vasos solteiros, mas aqueles que são vasos neste lugar devem evangelizar os seus maridos. Aquele que não se pronuncia uma palavra neste lugar, ou em sua casa, a sua família, eu também tomarei uma decisão, porque eu sou justo e sou fiel por cada um, porque eu desde o princípio eu disse a ti, John, eu irei usar aquele que estiver disponível e devendo o teu sacrifício de jejum, oração, o princípio desse ministério. Tu anulaste alguns vasos que iam o seu marido, mas os seus maridos, o marido das outras, e outros que estavam na fornicação e não poderiam continuar com isso aqui na minha casa santa. E eu também digo a todos que agora os consagrei neste lugar, que tomem uma decisão, porque eu sou justo naquele que se apressa e cumpre tudo quando eu estou orientar neste lugar. Jesus. Ninguém nos entende. Toda vez ajuda na postura, a mesma postura. Vai ter aquele espírito ali. Mas você é pastor, a tua mulher não conhece Deus. Você é servo de Deus, a tua mulher não conhece Deus. Você é vaso, o teu marido não conhece Deus. Não, haverá sempre desequilíbrio. Aí você ainda não oraste bem, ainda não jejuaste bem, para que aquele teu marido ou a tua mulher conheça Deus. É bíblico. Estás a procurar a perfeição, estás na santidade, mas na tua casa atrás de ti, a pessoa pratica as coisas do mundo. Nunca vai se afirmar. Haverá sempre desequilíbrio. E aqui vão te chamar sempre a atenção. E não estás limpa, não estás limpo. Mas eu não cometo pecado. Eu sou firme com Deus. Não, você esquece. Na tua casa, o teu marido, a tua esposa não é pura ou puro. Amém. No tempo do Cristo, ele veio
colocar fogo, não é paz. Mas depois do Cristo, o Evangelho é paz com todos. Amém? É ganhar o pai e a mãe, todos os filhos. Avança, repete, 14. 14, lê em nome do Senhor Jesus Cristo. Porque Deus há de trazer a juízo toda a obra e até tudo o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mau. Amém. Amém. Deus há de trazer juízo sobre todas as obras. O que é encoberto, o que é descoberto. O que é encoberto, ninguém consegue ver aquilo. Deus há de trazer juízo. Quer dizer, amanhã Deus vai nos julgar. Ah, mas você, profeta, você evangelista, você pastor, homem de Deus, vaso, mas não levaste evangelho ao teu povo, no teu pai, na tua mãe, na tua casa, mas fica como? Você não sabe que amanhã Deus vai trazer juízo nesse lugar, para condenar todo aquele que vive como pagão, para condenar todo aquele que vive na tua casa, mas você vai ser salvo. Como você vai ser salvo e abandona a tua casa? Apocalipse 20, versículo 11. Apocalipse 20. Ele mostra agora o trono grande. Deus vai julgar todo ser humano. Apocalipse 20, no seu versículo 11, lê em nome do Senhor Jesus Cristo. E vi um grande trono branco e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu e não se achou lugar para eles. Amém. Avança. 12. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram seus livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Amém. Amém. O sábio pastor chamou a atenção aos seus filhos. Você quer saber? Deus há de chamar todo ser humano, todas as obras, ao juízo. O Apocalipse confirma aquilo. Os mortos vão ser julgados através das nossas obras. Tem lá um livro e um livro da vida. Cada um de nós tem cada um seu livro dos atos que você pratica. Estás aqui comigo, quando sai lá fora, você é pagão, mundano. A Bíblia diz que mulher não pode usar joia ou usar cabelo. Não, você usa cabelo, você traça postiços. Você mete unhas. Mas já comparecer na igreja pentecostal. Mas a pentecostal é essa aqui, cheia do Espírito Santo. Mulher é natural. Amém? Mulher é natural. O homem tem que ser limpo, nunca pode praticar pecados. Porque amanhã vão nos chamar no juiz. Mas o sábio pastor deixou boa informação ao seu filho da fé, ao seu filho biológico, na sua igreja. Mas nós nunca fizemos isso. A nossa igreja, nós dirigimos as igrejas nesse mundo. Você vê essa igreja na apostasia. A preocupação dos pastores é bem material. A preocupação de todo ser humano aqui na igreja é bem material. E qual é o papel você vai adquirir no fim? Porque tem um livro aí, livro de vida, e livro das obras que nós praticamos aqui na terra. 2 Coríntios 5, versículo 10. Em nome do Senhor Jesus Cristo, livro de 2 Coríntios 5, no seu versículo 10. Lê em nome do Senhor Jesus Cristo. Porque todos devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Amém? Amém. Todos de nós, ninguém te mente, devemos de se comparecer perante Deus. Para cada um recebe da sua retribuição, o que você praticar de bem ou de mal. O que é que praticamos de bem? Ele disse no seu corpo. O nosso corpo é templo do Espírito Santo. Mas só que eu uso no meu corpo, ou consumo no meu corpo, as coisas que o Espírito Santo nunca pode permanecer em mim. Não vou receber castigo. Mas só que ele usa no seu corpo as coisas que agradam ao Senhor Deus. Não, ele vai receber recompensas. Mas nós perdemos tempo para ensinar as coisas do mundo, para viver nas coisas do mundo, sem saber um dia esse mundo vai desaparecer.
que o autor do Apocalipse revela que a terra e o céu fugiram. Não teve lugar. Na presença daquele homem que estava no trono, branco, e começou a fazer julgamento sobre todo ser humano. Aí o julgamento dos mortos, todos que morreram, julgamento, cada um com suas obras, e está onde as suas obras. Terceiro ano você não é válido. Você podia ser cheio do Espírito Santo. Você podia ser vaso nesse lugar. Você podia ser responsável nesse lugar das coisas do reino. Não é responsável na carne, mas coisas do reino. Você podia se disponibilizar muito no teu corpo para Deus te usar poderosamente. Abandonar todas essas coisas que vai acabar. Mais 50 anos, mais 60 anos, tu vai ter 70 anos de idade, mas o que você usa hoje, você vai negar aquilo. Mais 80 anos sobre a tua vida, o que você usa hoje, amanhã você vai negar aquilo. Tudo é vaidade. Não tem nada que vai te levar amanhã. Mas a tua alma nunca vai mudar, porque vai comparecer perante Deus, Ele vai te julgar. Ele te coloca aqui na terra para você cumprir uma missão de Deus. Vive na santidade, Ele vai te revelar o que você vai cumprir. Ninguém te mente. Todos nós, nessa planeta, viemos para cumprir uma missão de Deus. Mas só que Deus não te fala contigo hoje, ou ontem, ou amanhã, porque você está na distração. Tal como eu também. Andei vários tempos na distração, Deus nunca me revelou nada. Porque eu vou começar a criar igreja, vou dizer, não, eu sou pastor. Mas amanhã vou avançar como pastor. Ele disse, ninguém pode se atribuir essa responsabilidade de ser sacerdote se Deus não lhe chamou. E amanhã também podia se terminar no inferno. Só que avancer. 40 dias de jejum. Avancer. Quantos dias de jejum? Para entender todas. Hoje quando me coloca de pé, diz, não, essa aqui é falso, essa aqui é falso, essa aqui é falso, essa aqui é falso. Porque mais firme e afirma-te. Amém. As coisas são sérias. Não pensa que não vai ser grande, não, são sérias. Cristo chama a atenção ao seu discípulo, no João 14, versículo 30. Ele disse, nunca vou falar mais nesse assunto, porque esse homem está vindo, porque as coisas são sérias. Se você não ficar atento, ele vai te desviar. Quando você segue as coisas do mundo. Cristo chamou a atenção ao seu discípulo. Nunca vou falar mais desse assunto, acabou. Mas fica a saber, o homem desse mundo está vindo. Nada dele se encontra em mim. Quer dizer, você também, nada das coisas do mundo nunca pode mencionar em vós. Nem na sua boca, nem nos seus pensamentos, nem nos seus projetos. Ele triste, 3 anos, apenas são 3 filhas cheias do Espírito Santo. E o restante vão como? Amém. Ou te me dê razão, ou ainda não estou preparado. Continua muito bem. Não estás preparado. Amanhã verá um dia. Vai responder perante o Cristo, não só perante mim. Amém. Amém. Cristo chama a atenção dos discípulos. O príncipe desse mundo está a chegar. Nada dele se encontra em mim, eu estou aí embora. Mas nada dele se encontra nele. E quer dizer, você também, nada do mundo se menciona em vós. Mas pensamento do mundo, projeto do mundo, você vive no mundo, pratica as coisas do mundo, mas já como você dará contas? Mas esse é tempo do fim. Amém. A como Deus vai te revelar o que tem a ver desse lugar. A como Deus vai te revelar o que tem a ver da manhã. Desse lugar, alguns já vinham ter comigo. Deus revelou, confirma em espírito. Mas contigo. Amém. 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 A contribuição material é zero. Hein? O que conta é a contribuição espiritual. As pessoas habitam em ti. Amém. Amém. Você pode oferecer toda essa casa para nós. É zero. É em vão. O que conta, as pessoas habitam em ti. 2 Timóteo 2, versículo 14. Em nome do Senhor Jesus, livro de 2 Timóteo. 2, versículo 14. 2 Timóteo 2, no seu versículo 14, leio em nome do Senhor Jesus Cristo. Traze estas coisas à memória, ordenando-lhes diante do Senhor que não tenham contendas de palavras que para nada aproveitam e são para perversão dos ouvintes. Amém. Amém. Bem, amado, ninguém te mente. As coisas desse mundo
O que a pessoa prega, vai se casar, vai se abençoar, tudo isso. Mas aquela pregação, aquele ensinamento, sai muito bem, suave na tua boca. Mas para o povo, não contribui em nada, porque amanhã há julgamento no trono. Vai se casar, vai se viajar, vai ter dinheiro, é zero. Ensinamento dos homens, você deixa a mulher a pregar, é zero. Você cria grupos de mulher para ensinar, é zero. Essas coisas para os ouvintes, não tem proveito. O que é ideal, prenda o reino do céu, deixa o pecado, se afirma, Deus te usa. Seja determinado, não recua. Prega a palavra que pode levar um povo na santidade. Prega a palavra como você adora os anjos descem naquele lugar. Prega a palavra como você adora o Cristo, ele próprio, abandona o controle para vir vos acompanhar. Mas o que você prega, até que sai na tua boca, você acha que ele é melhor, mas ao povo é uma contaminação. Amanhã esse povo se encontra preto, sujo. 15. Lê em nome do Senhor Jesus Cristo. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Amém. Amém. Pastor Pablo, você está dizendo, né? Mastiga bem a palavra. Amém. Diz para nós, mastica bem a palavra. Como você de se propagar, de se apresentar perante Deus? Não, como obreiras, que não tem nada de ter vergonha perante Deus. As obreiras, que ele confessa a Deus com vergonha, porque ele ficou atrás a receber bem material, ele ficou atrás a namorar a igreja, ele ficou atrás para viver as coisas de impureza. Pastor, engravidou. Pastor, namorou. Pastor, tem projeto do mundo. Pastor, cria filha, das coisas do mundo. Não, procura para manejar bem a palavra de Deus. Porque esse povo precisa daquela palavra. Porque eles vão comparecer no trono. E amanhã tu sentirá vergonha. Criar uma função dos pastores, mas não terá nada de espírito. Também, eu sei o que falo neste momento a todos hoje que estão sobre a minha casa. Eu disse há bem pouco tempo que vós, se não tiverdes em espírito, em verdade, neste lugar, tu não será conectado comigo. E somente aquele que tiver em espírito e em verdade, tanto o vaso como o servo neste lugar, tem a comunhão comigo, Cristo Jesus. Por isso eu digo, não só os ministros desta Casa Santa, mas também outros que estão aqui em minha Casa Santa. Jesus, do Senhor. Primeiro, eu vou falar com eles em que nós temos detectado como ministro aqui neste lugar. E eu direi o seguinte: John, pergunta nele se tudo quanto ele está a escutar que vem de ti neste momento é igual aquilo que ele já escutou aonde ele congrega. Com todo respeito. Ouviste que a discussão falou aí? Fiz uma pergunta ao Senhor. O que está acontecendo nesse lugar? Já presença daquela música? É a pergunta do Espírito Santo, não sou eu. Responda-me. Eu perguntei
meu servo a pregar e a ministrar a minha palavra e a mastigar a escritura bíblica desta forma. Da mesma forma que tu, aonde tu congregas, escutaste ou seguiste a pregação, responda-lhe sim ou não. Irmão, responde sim ou não. Na tua congregação, aonde você congrega, os pastores, pega como um espaço aqui. Ele disse sim. John, ele está a mentir. Agora é o Jesus da mesma forma que John está a pregar aqui, é da mesma forma que nossos pastores o pregam. John, é da mesma forma como o pastor ou você pastor prega. John, eu somente o digo a ele. Investigo as escrituras bíblicas muito bem. Investigo as escrituras bíblicas muito bem, porque amanhã será a vossa própria condenação, porque vós escondem as palavras verdadeiras. Nós mesmos escolhem os fiéis que vão em vossa casa para que nós mesmos receba o fundo financeiro para o vosso bolso. Vós não o pregam a salvação a ele, porque a salvação somente vem de mim, Jesus Cristo, e eu não habito a vossa casa santa. Eu não habito lá, somente Belial, Satanás que habita sobre a tua congregação. Por isso eu digo a ti, cuidado, que eu sou justo e sou fiel. Aquele que vem sobre a minha casa e escuta a palavra pura e põe em prática. Analisa tudo quanto as escrituras bíblicas e analisa tudo quanto o meu servo está a pegar neste lugar. Entra em teu próprio aposento e se pergunta: será que é Deus que me revela? Será mesmo é Deus que me mostra o caminho? Será que é mesmo Deus que anda comigo? Mas eu te digo, eu se revelo naqueles que me pedem e suplicam a mim aonde está o caminho verdadeiro, para que o leve até mim a eternidade. Mas aquele que não se disponibiliza, não pergunta a mim, Jesus Cristo, o qual é o caminho que o leva à eternidade, aquele já está a Bíblia. Então eu digo, reflete muito bem, lê as escrituras bíblicas, porque a cada ponto e a cada vírgula e a cada situação que eu mesmo, Jesus Cristo, puxa sobre as escrituras, somente aquele que está em espírito e em verdade consegue descodificar tudo quando está codificado sobre as escrituras, para que mostre ao povo o caminho correto que vem após mim. E agora eu digo aos nossos servos ministros da palavra: jamais sobre este altar põe alguém que não for lavado, purificado, limpo sobre mim, Jesus Cristo, porque aquele que subir sobre o meu altar cairá sobre ele naquele momento. É eu que o falo neste momento, não é o conceito da minha serva, porque aquele que está sobre o meu altar a pregar e a ministrar a minha palavra, ele é justo e é fiel comigo e se sacrificou muitos a honra de Jesus neste local. Então preserve este local e
perseverança na santidade. E somente pregam aquilo que eu, Jesus Cristo, os dirigi neste lugar. Jamais preguem nada que não for a santidade e acima da santidade. E jamais preguem a bem financeiro neste lugar. Somente pregam a verdade para que o povo se desperta e o povo saiba que somente o caminho verdadeiro a mim, Jesus Cristo, me levará amanhã até A informação, a mensagem sobre os servos daqui. Pastor que recua sempre não se afirma, não soube morrer. Se não se afirma, não avança embora a pregar nesse lugar. Repousa. Amém. Sobre o nosso irmão pastor, aonde você prega a palavra, aonde naquela congregação, não terá Deus. Mas tu és homem de Deus. João 10, versículo 16, ele diz o seguinte: tem ainda outras ovelhas que não se encontram nesse aprisco, mas esse deve ir buscar, para eles congregar aqui comigo. Amém. Mas a minha preocupação é chamar o homem de Deus. Mas a profecia sai, no lugar você congrega, não há Deus. Eu também andei numa igreja grande, mas eu era homem de Deus. Só que naquele lugar não havia Deus. Deus não podia me chamar. Eu tinha que se isolar. Ficou 10 meses em casa sozinho, à procura de Deus. E aí Deus se afirmou comigo. Ele disse: eu estou contigo, eu avanço. Por aí tem procedimentos para chegar até servir Deus. Todos fomos chamados, mas devemos estar no lugar onde Deus existe. Senão, Mateus 7, versículo 21 a 23 não podia existir. Eles não é todo aquele que chama Senhor, 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 entrará no reino de Deus, mas são aqueles que fazem a vontade do Pai. Amém. A vontade do Pai, essa aqui nós pregamos a palavra de Deus na toda a liberdade, pura. E o Espírito Santo manifesta-se, porque é bíblico. Aonde é o Espírito do Senhor, aí está o Senhor. Aonde o Senhor há liberdade do Espírito. Segundo Coríntios 3, versículo 17. Lê. Lê em nome do Senhor Jesus Cristo, desde 2 Coríntios 3, 17. 2 Coríntios 3, no seu versículo 17, lê em nome do Senhor Jesus Cristo. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Amém. Amém. Deus te abençoe. Porque não conheceste, pregação, podemos pregar igual. Mas a manifestação do culto não é como ele. Mas aqui é a conclusão. A Bíblia disse: aonde é o Espírito do Senhor? O Senhor é aí. Mas o Senhor é o Espírito. No meio do Senhor há liberdade do Espírito. Amém. Amém. E aí aquela liberdade localizamos todos os pastores que entram aqui. Sem me mandar capa. Mas ele me mandou capa, não me informa. Não. Mas quando vou pisar aqui, aquele aí é o pastor. Aquele ali é pastor. Só que ele anda a saltar a Bíblia. Mas ele é o homem de Deus. Só que ele anda a pular a Bíblia. Amém. Voltamos ao nosso assunto. Segundo Timóteo 2, versículo 15. Segundo Timóteo 2, no seu versículo 15, lê em nome do Senhor Jesus Cristo. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. O Paulo a dar conselho ao seu filho da fé. Porque daqui a pouco o pai vai se despedir dele. Vai embora, vai morrer. Procura ter de se apresentar limpo, para não ter vergonha. Qual é vergonha? Porque no trono do Apocalipse 20, versículo 11, foi revelado o seguinte: havia livros, havia cadernos, mas cada livro tinha suas histórias. E você era pastor, mas agora você aqui vai ser vergonhado, vai sair com vergonha, vai ser queimado, porque você não pregasse a palavra de Deus, você não levasse tempo para mastigar, para pegar esse verdadeiro a palavra de Deus.
Cuidado. Procura ter para manejar muito bem a palavra de Deus. Procura ter, irmã, para ler muito bem a palavra de Deus, para ninguém te mete. Para você pode chegar num sítio, você dará conta aqui a Deus, aqui não a Deus. Porque aquele é a salvação da tua alma, não é da minha alma, é a tua alma. Se eu sou enganador, a minha missão é para você levar no inferno, mas você pode vai se parar no inferno. Porque eu sou já cidadão do inferno, mas agora salva a tua alma. Não permanece naquele lugar que a pessoa não pega a palavra do reino de Deus, da santidade. Avança. 16, lê em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. Amém. Amém. Não prega falatório. Evita eles. Evita no meio pregação essas coisas da terra. Passei numa igreja aí, nós estamos a passar, e a minha esposa deu conta olha aquele acidente. Eu disse, tá bem, mas para mim, a minha preocupação é aquela igreja. Eu disse, tá a ver essa igreja? No princípio até no fim, companhia deles é só ver receber óleo, ver receber água, ver rápido para receber maçã. Aqueles são falatórios. Ver rápido para receber cura. Agora está na cura é através de maçã. Está na cura é através de água bende, água benção. Está na cura é através de óleo. Está na cura é através de produtos desse mundo. Mas a cura, todas as coisas é dada em nome de Jesus Cristo. Mas no princípio até o fim, olha aquela igreja aí. Até o fim, é só produto material para você receber o corpo. Evita toda a pregação falatória. Evita todo ensinamento da carne, dos homens. Os homens sentaram, organizaram um livro. Às vezes vai ter comigo. Vamos fazer, vamos escrever o ensinamento. Isso esquece isso. Ou não estou aí. Vamos sentar, vamos escrever os ensinamentos. Para começar a ensinar o povo. Vamos sentar, vamos escrever tipo chatos, um documento da igreja. Mas está onde a Bíblia? E está onde o Espírito Santo. Amém? Você pensa que o povo que sentou nesse lugar é aquela pregação que vai sair amanhã? Não, a pregação muda. Consoante o povo, consoante a necessidade de alguém que está naquele meio. Amém? Agora está no livro, você escrevesse, nós dois vamos elaborar um livro da igreja, mas qual é o papel daquilo? Ensinamento dos homens.